Minha primeira Copa do Mundo, é lógico, foi em 58, né? Porque 50 eu tinha 1 ano de idade, então não lembro nada. Mas 58, sim, já na Suécia, eu lembro gente torcendo, né, lá em casa com aquele rádio, parecia um tijolo. E a de 62, mais ainda, gravou mais ainda pela minha idade, né? Que eu já estava já com 12 anos e aí já me gravou mais. E eu também na época tinha um álbum de figurinha e você preenchendo o álbum você ganharia uma bicicleta. E eu fui premiado com essa bicicleta, eu e meu irmão, porque conseguimos preencher o álbum. E isso foi o que eu me lembro muito bem dessas Copas. É isso. Eu sempre gostei de ficar em casa, né? Nós ficávamos em casa. Meu pai também, como jogou futebol, também era entusiasmado, né, por Copa do Mundo e tal. Então a comemoração era normal, dentro de casa mesmo. Aí depois do jogo, sim, aí saíamos, aí ia encontrar com o pessoal na rua, aí na casa de alguém, aí fazia aquela limonada. Mas foi muito legal lá em Jaú. Não, sonho eu sempre tive, né, de jogar, né? Porque eu jogava na rua e jogávamos nos times lá da infantis da cidade, né, do colégio, Olimpíadas Estudantis. Então todo mundo elogiava, pô, ele joga bem, ele joga bem, ele joga bem. E meu sonho era ser jogador de futebol, porque eu já tinha meu irmão mais velho que jogava, né, meu pai também jogou profissionalmente, né. E o meu sonho era ser um jogador de futebol. Agora, como as coisas aconteceram é que foram muito rápidas, né? De repente eu chego aqui no Santos com 15 anos e 1 ano depois, praticamente, né? Cheguei em janeiro de 65 e em junho de 66 eu sou convocado para uma Copa do Mundo. Então você imagine com 16 anos, a alegria que foi. A minha vontade era jogar futebol, sempre foi essa. Jogo até hoje e sempre foi procurar me destacar e fazendo sempre o simples. Então, quando eu cheguei no Santos, que o Abel chegou, eu cheguei também, né, infantil, o Abel já chegou profissional e tinha o Pepe. Eu jamais imaginei que fosse acontecer as coisas como aconteceram, porque de repente o Pepe já estava querendo parar e chegou o Abel chegou detonando e o Pepe imaginou, não vou jogar mais. E nisso o Abel se machucou. O Abel se machucou e com certeza o Abel seria convocado, porque jogava muito. E o Abel se machucou e o Lula me deu essa oportunidade. Aí eu entrei e em 7 jogos aconteceu a convocação, né? E inclusive quando aconteceu essa convocação, nós estávamos no aeroporto, nós íamos disputar um torneio em Belo Horizonte e o Beraldo, que era o nosso massagista na época, chegou para mim, pô, Edu, parabéns, você foi convocado. Eu falei, como? Convocado para onde? Pô, tanto cara aí para você tirar uma onda, vai tirar uma onda de mim, garoto, né, moleque, né? Ele falou, não, foi sério e tal. E eu naquilo ali saí, né? E tinha um senhor lá com o radinho ouvindo a convocação, que antigamente se dava muito ênfase a isso, né? A convocação praticamente parava o país. Os jogos então da seleção nem pensar, né? Parava tudo. E o senhor com aquele rádio lá, eu perguntei quais foram os jogadores do Santos que foram convocados. Aí ele falou, né, pá, tal, Pelé, Lima, aí convocaram um garoto, o tal de Edu. Pô, quando ele falou aquilo, fiquei parado ali no lugar, ele não me conhecia, ninguém me conhecia, porque foram apenas 7 jogos, né, então a fisionomia não estava marcada ainda. E fiquei parado ali, estático ali, a perna amoleceu total, aí saí quietinho no cantinho ali. Fiquei parado e tal, aí depois voltei lá pro pessoal, aí fizeram aquela festa, né? Foi legal. E
depois dos treinamentos, né? Porque em 66 foram convocados 45 jogadores, né? E de repente a cada estágio eles iam cortando, né? Então eles iam anunciando só os nomes dos que seguiriam. E eu ficava muito, né, apreensivo com isso, porque, poxa, minha primeira Copa do Mundo, a primeira convocação, né? E aí ele falava pelo abecedário, né, Lima, né, que era o Antônio Lima dos Santos, que nós estávamos sempre no quarto juntos, né? Aí falei, o Limão já tá garantido, né? E aí vinha o Jairzinho, né? Jair, Ventura e tal, e aí Jonas Eduardo. Pô, quando falava meu nome, nossa, vibrava igual tá fazendo um gol, né? Não, o clima maravilhoso, muito legal. E o interessante de tudo isso era você estar há 4 anos atrás ali no rádio, né, ouvindo, falando o nome dos caras e tal. Pô, 4 anos depois você está ao lado deles. Então eu, garoto, pô, aquilo ali para mim, eu estava sonhando. Eu sonhava, né? E depois quando nós saímos do Brasil, que aí veio o Amarildo, também foi convocado, né? E eu falei, tô fora agora, porque viajamos em 3, Amarildo, Paraná e Edu. E um seria cortado na Suécia, que depois nós íamos para a Inglaterra. E o Amarildo se machucou. E o Edu continuou. Então, e me colocaram no quarto com o Djalma Santos, né? Que era um dos meus ídolos, né? E praticamente seria o meu pai ali, né? E eu acordava à noite e ficava olhando para ele, não acreditava. Ele acordava, olhava, me via sentado na cama. O que houve? Não, perdi o sono e tal, mas já volto a dormir. Eu ficava olhando para ele. Pô, imagine você estar ao lado dos caras que foram campeões mundiais. Então, o pessoal do Santos nem tanto, porque já estava acostumado, né? Gilmar, né? Pelé, o Orlando. Então eu já estava acostumado, o Lima já estava acostumado, mas imagine você ao lado do Garrincha. E teve um jogo lá que o ataque foi, né? Garrincha, Servilho, Pelé e Edu, entendeu? Foi um jogo antes de nós irmos para a Inglaterra. Como que era dentro de campo? Tranquilo. Aí dentro de campo você perde toda aquela timidez, né? Aquela fantasia, né? Pô, tô vendo um ídolo, de repente eles também estão me olhando, né? Fala, pô, que moleque atrevido, né? Então foi legal e recebi muito incentivo. E jogava normal, sem nenhum problema. Olha, eu acho que em 66 foram 45 jogadores. E infelizmente ficaram no Brasil jogadores que deveriam ter ido. Né? Que era o caso do Carlos Alberto, Djalma Dias, entendeu? Agora 70 não, 70 quando começou nas eliminatórias, né, com o João Saldanha, que é aí que começou tudo, ele convocou 22 jogadores, sendo que 9 eram do Santos. E aí encaixou o pessoal do Botafogo, ele foi escolhendo os melhores de cada time, Corinthians, Palmeiras e tal, mas a base era Santos e Botafogo. E quando ele chegou, a preleção para mim foi sensacional. Ele falou, só quero que você faça o que tu faz no Santos. Joga. E fui considerado, inclusive, melhor jogador das eliminatórias, melhor ponta esquerda do mundo nesse ano. E aí veio a 70, né, que aí houve aquela troca de treinador. Mas o ambiente era muito bom, porque o João Saldanha já tinha deixado o grupo bem fortalecido, entendeu? Então todo mundo sabia o que queria, para muitos seria talvez a última Copa do Mundo, então o pensamento era um só, era vencer a Copa do Mundo. Então o cara que ficava de fora, ele não
ficava assim tão zangado. Ele queria ser campeão do mundo. É lógico que jogando seria bem melhor, mas infelizmente não joguei essa Copa do Mundo, mas fiz parte daquele grupo maravilhoso, pessoal fantástico. Eu costumo dizer que não era formado de uma seleção de de excelentes jogadores, e sim de homens que sabiam o que queriam. Seleção formada por homens. Eu acho que 70, né? 70, mesmo não atuando, joguei apenas um jogo, né, contra a Romênia, e joguei uns 15 minutos, mas eu participei de uma Copa do Mundo, e a Copa do Mundo que foi importantíssima, porque nós ganhamos a taça em definitivo, né? A Júlio Rimet em definitivo, né? Depois não sei o que aconteceu com ela, mas nós trouxemos. O sonho de qualquer jogador é jogar num grande time, se destacar para ser chamado para uma seleção brasileira. E você disputar uma Copa do Mundo e vencer, pô, é maravilhoso. É o top. Além daquilo, você não vai atingir mais nada. É ser campeão mundial jogando, né, numa seleção brasileira ou em qualquer seleção de qualquer outro país. É o top. Então, jogar numa grande equipe e chegar à seleção brasileira e depois fazer o possível no teu clube para ser lembrado, para ser convocado para disputar uma Copa do Mundo, né? E isso não é tão fácil, principalmente na nossa época, né? Onde surgia jogadores, toda hora brotava craques, né? E era difícil até para os treinadores fazerem a convocação. Essa convocação de 74, essa foi a que mais me surpreendeu. Primeiro porque eu não fui convocado entre os 22. Só que depois o povo brasileiro começou a reclamar que eu era considerado um dos melhores pontos esquerda e não estava na convocação. Ele havia convocado Paulo César e o Dirceu, que, se você analisar bem, não era nenhum dos dois pontas ofensivos. Jogavam pela ponta, mas eram jogadores de meio de campo. E aí depois de uma semana, 10 dias, aí houve uma segunda chamada. Ele chamou, acho que foram 3 jogadores, chamou acho que o César, era do Palmeiras, o Edu e se não me falha a memória, acho que o Valdomiro, ponta direita do Internacional. E aí essa Copa eu falei, pô, com certeza eu não vou jogar, ele já me chamou, né? E mesmo assim ainda convocou depois mais um ponto esquerdo, que era o Arilson, que jogou no Flamengo também, como era lá do Rio, né? Mas eu falei, não, ele não vai ter problema comigo, eu vou complicar a vida dele. E de repente, num jogo Brasil e acho que é Tchecoslováquia, né, que ainda não era dividido, Tchecoslováquia no Maracanã, e anunciou. Eu cheguei, falei para ele, eu estou parado, falei para o Chirol, né, o preparador físico, estou parado, eu não estou treinando e estou sem condições de jogo, né. Aí ele falou, não tem problema, você vai treinar e tal. Mas só que depois fomos fazer um coletivo no Maracanã e eu corri bem e tal. E o Nelinho sempre foi um grande apoiador, jogador fantástico, mas apoiando, marcando não. Então, e o meu forte era o drible, então passei várias vezes por ele e tal. Pá. E chegou no domingo, na pré-eleição, da escalação e tal, Leivinha e Edu. Me assustei, né? Eu falei, poxa, falei que não estava em condições de jogar, né? E já olhei para o Chirol, já meio invocado, mas ele falou que dava para mim jogar. Aí eu pensei, esse treinador está querendo me complicar, mas eu vou complicar a vida dele. E quando deu a escalação do Maracanã, que nós estamos entrando em campo, eu levei uma senhora vaia, o Maracanã todo vaiando porque queriam o Paulo César ou o Dirceu.
que eles jogavam no Rio, né? E eu pensei comigo, eu vou ter que inverter esse quadro. De repente a primeira bola que chegou para mim, eu driblei, acho que uns 3 ali, toquei e tal, quase saiu um gol e tal, aí depois as coisas mudaram. Aí começavam a mandar a bola para mim, torcedor gritando, passa pro Edu, passa pro Edu. Então isso daí, quer dizer, foi legal. E eu tomei conta da posição. Aí quando nós saímos do Brasil, não joguei mais. Ele me tirou e não joguei mais. Aí só joguei um jogo, que foi quando precisava, né, fazer 3 gols no Zaire, que aí eu joguei esse jogo. Ganhamos de 3-0 lá. O Valdomiro fez um gol espírita lá. Chutou, que não foi nem do Valdomiro, foi o gol do goleiro, né? Um frango do goleiro lá. Mas nos ajudou a passar para uma outra fase. Exatamente. Eu até hoje ainda colho frutos disso, né? Porque faço trabalho fora do país e tudo, o pessoal usando sempre essa imagem, né? Porque além de ter ido para uma Copa do Mundo aos 16 anos, até hoje eu jogo, me sinto bem, né? Com saúde e tal. Isso porque não bebo, não fumo, entendeu? Tenho uma vida, uma boa alimentação e tudo isso ajuda. E isso daí passa para essa juventude, para essa garotada. E você com certeza nunca viu nada a respeito do Edu e com certeza nem vai ouvir. Entendeu? Então isso daí me ajuda muito. Não, nós sabemos, né, que o Neymar, né, que é o único que mais ou menos se assemelha. Porque eu até brincava às vezes no banco. Eu passava pelo banco e dizia assim, olha o que eu vou fazer. Sabe? Então eu pegava a bola, driblava. Teve um jogo, inclusive, contra o time do México. Eu passei pelo banco e falei, olha só o que eu vou fazer agora. Eu driblei a defesa quase todinha. Aí ameacei, o goleiro caiu, eu driblei o goleiro, voltei, aí fiz o gol. Aí eu me lembro que nesse jogo o Pelé sempre saía antes, né, dos jogos, porque o pessoal invadia, né, se ele não saísse antes. Aí ele falou, vou aproveitar e vou sair, porque eles estão pensando que o Pelé é o 11. Não, era tranquila, era boa, porque ele sempre foi muito humilde. E tem até um fato interessante que aconteceu um jogo contra o São Paulo. Eu dei uns dribles lá no Paranho e ele fui na linha de fundo e me acei cruzar e segurei a bola. O Paranho deu uns carrinhos, quase que ele desce o túnel ali do Morumbi, né? Eu esperei, voltei um pouco com a bola e voltei. Falei, vou esperar dar mais um drible nele, né? O Morumbi lotado. Todo mundo, falei, agora eu vou ter que fazer mais uma graça, né? Aí fui cruzar, aí ele deu o carrinho e botou para escanteio. E isso na área o Pelé abriu os braços, né? Então só o fato dele abrir os braços, o torcedor lá em cima vai dizer, pô, o Pelé tá dando maior esculaço no Edu, né? Porque não cruzou. Então vem 1000 coisas na cabeça do torcedor, ele faz o que ele quer. Pensa o que ele quer, né? Aí saiu uma jogada idêntica. Aí eu driblei, fui na linha de fundo e dei um tapinha por cima do Valdir Pérez. Aí ele nem pulou, nem precisou saltar, ele só encostou de cabeça. Fez o gol, aí saiu dando soco no ar, né? Saiu dando soco no ar e veio me abraçar. Quando ele veio me abraçar, eu virei as costas. Ele me abraçou, pô, assim vai ficar fácil demais e tal. Aí eu falei, não, abre os braços aí novamente. Quer dizer, aí chegou no vestiário, tô tomando banho, ele veio e pediu desculpa. Eu falei, pô, desculpa. Pô, ele era o rei, cara, não precisava pedir desculpa. E aquilo ali gelou, a água ficou quente, fria. A seleção brasileira deixou uma excelente impressão durante as Copas das Confederações. Deixou o povo brasileiro, o torcedor brasileiro bastante otimista. E eu também, como torcedor, espero que na Copa do Mundo eles façam o mesmo. E deu para sentir que a seleção está muito bem unida. Eles estão muito bem concentrados no que eles querem. E quando a seleção está assim, todo mundo pensando da mesma maneira, da mesma forma, eu acho que dificilmente o Brasil
perde essa Copa. Pode até perder, porque futebol você sabe que é complicado, mas tem um time forte. Nós temos aí uma das melhores zagas do mundo. Temos um meio de campo muito competente e um ataque que realmente faz gol. Esperemos que dê certo, que o Brasil consiga esse título. Seria, e vai ser diferente, né? Porque praticamente o povo brasileiro nunca viu uma Copa aqui, o Brasil só ganhou fora. E é lógico que vai ter uma cobrança muito grande. Mas acho que os jogadores que estão sabendo disso, já souberam nas Copas das Confederações, conseguiram passar por cima disso. E eu espero que a Copa do Mundo seja realmente brasileira. Não, é jogar futebol, fazer o que nós sabemos fazer, que é jogar futebol. Nosso futebol é o melhor do mundo, tanto é que nos copiaram. Infelizmente, depois alguns treinadores tentaram impor os esquemas europeus e acabaram com o nosso futebol. Tanto é que nós demoramos vários anos para depois ganhar um título. E isso nos prejudicou. Acho que nós temos que jogar o nosso futebol. Futebol brasileiro, futebol arte, futebol show, espetáculo, que só assim foi que o Brasil conseguiu todos esses títulos. Bom, eu sou o Edu, cheguei aqui no Santos com 15 anos, quem me trouxe foi o Pelé e eu tive a felicidade de rapidamente subir para o time de cima e com apenas 7 jogos fui convocado para a seleção brasileira. Eu acho que o Santos para mim é tudo, foi minha vida, tudo que eu tenho hoje, as amizades, o prestígio, não só nacional, mundial, é graças ao Santos. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo ao Santos. Só tenho que agradecer.